Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Inicio agora o programa Cenário em Vídeo. Nós temos uma manhã agradável em São Paulo, 24 graus, sol entre nuvens. São 11 horas e 2 minutos, dia 12/11 de 2020, uma quinta-feira. Eu agradeço sua audiência, carinho, amizade. Somos uma família, uma comunidade. Peço o seu like, que você se inscreva no canal. Muito obrigado aos alunos inscritos na Imersão Técnica 11. As matrículas ainda estão abertas e temos algumas vagas. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Tem também no nosso Instagram. Você consegue o link de matrícula. E tem aqui na parte alta do nosso canal no YouTube. Pessoal, quem é ex-aluno e participante do passaporte do grupo fechado e não recebeu o link com desconto, fique tranquilo. Sua vaga está garantida, é só você escrever para suporte@toptraders.com.br. Vagas abertas até segunda-feira, 23 horas e 59 minutos, segunda-feira, 16/11, ou quando esgotarem as vagas. As vagas, se forem esgotadas, a gente tira o curso do ar. Nesse link que tem no Instagram, no Telegram, na descrição do vídeo também, tem tudo que você precisa saber, mas se você ainda tiver alguma dúvida, escreva para suporte@toptraders.com.br. Carteira de ações brasileira, americana e mini contratos. Venha comigo operar e lapidar o diamante. Pessoal, eu vou fazer um radar especial, senão ele vai ficar muito longo. Eu vou fazer um radar especial falando de balanços corporativos. Aí eu faço uma palhinha no índice, nas ações, mas senão ele vai ficar muito estendido. Muitos balanços foram divulgados entre ontem, no final do pregão, e hoje. Então eu vou fazer especial balanços corporativos, começando aqui pela Taesa, ok? Lembrando que toda a parte que fala dos dados do balanço, como é que ele saiu, se teve lucro, prejuízo, estão no cenário em vídeo. É só entrar no site toptraders.com.br, logo na cara do site você já consegue assinar. Um movimento interessante em Taesa, né? Interessante mesmo porque o ativo ficou de lado praticamente junho, julho, agosto, setembro e outubro. Disparou, né? Talvez na expectativa pelo próprio balanço. O que é a minha palavra de ordem no momento? Quando a gente pega ações dessa forma, o que eu gosto de fazer? Realizar metade e a outra metade, de repente, pegar um gráfico aqui de 30 minutos. Abri uma água boa na fonte aqui. Nunca vi assim, cheia até a boca, molhou minha camisa aqui. Então, se a gente pegar um gráfico de 30 minutos, olha a distância em relação à média de 21. Eu venderia tudo. Colocaria o lucro no bolso. Simples assim, sendo objetivo, sem rodeios. Outro ativo, falando de balanço corporativo, todo mundo fala Marfrig, né? Ontem eu vi uma propaganda que falava Marfrig. Cada uma, né? Então a Marfrig, o que ela fez? Ela fez o padrão fora da banda, dentro da banda. Professor, mas é um candle vermelho, é fora da banda, dentro da banda. Depois ela rompeu o fundo que estava logo acima do preço, 14,12, e trabalha aqui para cumprir uma simetria em V. Neste caso, eu penso que também não vale realizar lucro da metade como em Taesa, que fez um movimento de explosão e tal, mas eu pegaria também um gráfico de 30 minutos. O ativo é extremamente volátil. Qual que é a mínima deste candle agora? Agora são 11 horas e 6 minutos. 15,03, colocaria 14,99, bateu, vida que segue, boa sorte para quem fica. Aí saiu o Local Web também, LWSA3. A Local Web é uma das maiores altas recentes, um fenômeno realmente. Eu sou cliente da Local Web. Tenho domínio de alguns sites registrados lá, e-mail e tal. É uma empresa que cresce por inércia, tem muita demanda. Isso daí foi refletido no preço. Olhando o gráfico, qual que é a minha visão aqui? Vamos lá. Primeiro, né? Para quem conhece o mínimo de análise técnica, neste dia
Dia 4/11, vamos... Eu gosto de deixar sempre os suportes e resistências marcados aqui no gráfico. Ela bateu 78,55. E ela fez ali uma shooting star. Então, assim, você pega um ativo em tendência, faz uma shooting star, é venda, né? Ou, de repente, quem é mais resiliente, a perda da shooting star no próprio intraday, 73 com 72. Então, perdeu no dia 9. E o ativo fez uma figura simétrica que remete a um teste de 63. Então, eu penso que, no mínimo, vai bater nos 63. Nos 63 é boa, né? Vai bater aqui em R$63. Então é uma convicção que eu tenho, que ela bate aqui no 63. Aqui que a gente vai ver, vai separar os homens dos meninos. Agora tem uma chance remota, mas que a gente não pode descartar, dela montar um fundo sobre essa LTA. Então vai depender muito se fecha acima ou abaixo da LTA. Mas a simetria deve puxar o preço para 63. É a minha visão, é o meu entendimento sobre este ativo. Ok? Aí nós temos setor de shoppings aqui, Alliance. O ativo, nós estudamos recentemente, ela simplesmente cumpriu um objetivo. Ela tem uma linha de tendência de baixa, que foi guiando aqui o preço. Tocou, atingiu um objetivo claríssimo aqui como a água, que é o 28,37. E quando atinge o objetivo... Pô, professor, mas eu tenho receio de atingir o objetivo, continuar subindo e eu ficar de fora. Ela veio bem pertinho, né? Só que tocou a LTB. Às vezes até uma pegadinha aqui. E nós temos uma região de suporte, que é um topo anterior, aqui nos 27. Que é o 27,01, né? Então perdeu, o caminho mais natural seria fechar gap aqui aos 25,13. Temos aqui um Monster Gap. Enquanto eu vos falo, saiu algo aqui sobre o Paulo Guedes, né? Paulo Guedes ele adora operar na bolsa. Inclusive é processado aí como insider e tudo, né? Ele ama as oscilações do dólar e do índice em especial. Olha o que fala aqui o Paulo Guedes. Plano A para o auxílio emergencial é acabar em 31 de dezembro e voltar para o Bolsa Família. No meio da eleição não era a hora de ter essa discussão sobre Renda Brasil. Renovação do auxílio emergencial não é nossa hipótese de trabalho, é a contingência. Prorrogação do auxílio emergencial, se houver, segunda onda, não é possibilidade, é certeza. O que acontece, pessoal, é que o mercado, alguns acham que é bom ter o auxílio porque movimenta a economia e outros que é ruim porque o governo fica endividado, pode comprometer o teto de gastos. Aí, um ativo que teve um IPO recente, Grupo Mateus. Um IPO que fez o maior barulho, né? Um dos maiores da história da B3. Está bem perto ali de ser o maior. Se não foi. Eu precisaria comparar alguns dados. E o ativo teve muito marketing, né? Saiu aqui quase de... Chegou a bater máximo em 9,45, rapidamente desceu para 7,50. Muita gente fala, o ativo é muito recente, não dá para fazer um estudo gráfico. A impressão que passa é que pode ter uma simetria que traga o preço aqui em cima. Vamos ver como é que se comporta aí, como é que vai estar o IBOV e tal. E esse, sem dúvida, impacta na alocação de recursos, direcionamento de recursos para os papéis. Aí nós temos a Loop 11. Aí na tela. É uma empresa com ótimos fundamentos, né? Só que o ativo está dormindo aqui há um bom tempo.
Para quem é muito fundamentalista faz sentido, mas eu, sinceramente, se eu fosse montar uma carteira com... Geralmente eu monto com 12, 13 ações, 10 ações, às vezes 14, de 10 a 15 ações. Se eu montasse com 30, a Loop não estaria na minha carteira. É um papel que está dormindo, está hibernando. Aí nós temos Tecnisa. Um outro caso, volume relativamente baixo, ativo dormindo. Aquela história, por exemplo, imagina que eu sou um trader de um family office, de um banco, de uma gestora, e chegam para mim e falam: Wagner, você precisa montar uma posição na Tecnisa, por exemplo. Ou você compra ou você vende. Eu compraria, mas não é um ativo que me empolga. De repente explode aqui, dá um bom resultado, mas não... Aí nós temos MRV. Essa já é outra história. Ela fez parte de carteira recente das imersões, trazendo um resultado fantástico. O ativo teve seu balanço divulgado, simplesmente ela está corrigindo até o topo anterior, que é 19,04. Por alguma razão ela aparece com esse padrão black aqui, mas enfim, alguns gostam, alguns não. Deixa eu colocar uma linha um pouco mais visível, um amarelo, alguma coisa assim. A questão é, se o mercado continua forte, é um ponto de compra. Eu não compraria nesse momento. Eu acho que desce mais, especialmente com gap aberto aqui. Ou vem na média, aí começa a ficar interessante. No mundo ideal dos duendes e das fadas, que às vezes acontece na bolsa. No mundo ideal, imagina comprar MRV nessa LTA aqui. Aí é show, né? Um pouquinho abaixo, um pouquinho acima aí. Aí, continuando com os balanços, muitos foram divulgados ontem. CCRO3. CCR, tanto ela quanto a sua amiguinha Ecor 3, são ativos que estão no meu radar, mas eu não acho que seja o momento de comprar. Por exemplo, quando que Ecor 3 passaria a me interessar? Eu começaria a olhar a ação com olhos de comprador. Se ela cumprir de fato, como parece que o fará, uma simetria em A. Ô, professor, eu nunca ouvi falar em simetria em A. É, muita coisa que a gente fala no método você nunca ouviu falar. Porque o método eu que criei. Porque eu opero de verdade, eu não sou trader que nunca abriu uma boleta, muito pelo contrário. Sofro igual você que me ouve, ganho pra caramba também. Às vezes fico à noite sem dormir olhando bolsa na Europa, futuro americano, mas é o que a gente faz com paixão, isso é minha vida. Então, cumprindo a simetria em A, o papel começa a me interessar. Então tem trader na bolsa que o cara ganha sempre, o cara nunca erra, o cara coloca ali no... É irritante, o cara põe no Instagram, ele põe no Telegram, ele não erra nunca, ele só não mostra a boleta. Mostrar DARF tem Photoshop, né? O negócio é mostrar nota de corretagem, também tem Photoshop. O bom é mostrar a plataforma aberta, ó, minha plataforma tá aqui, ó, no intraday, ou se não no final do dia, ó, tá meu nome aqui, a minha posição, meu lucro, meu médio, aí eu acredito. Os caras não perdem nunca, sempre ganham, eles pegam o movimento na compra, na venda, só que nunca abre a plataforma, ou se abre você vê ali que é simulador, aí é fácil, né? Então aqui é vida real, é skin in the game, a gente opera e sofre, e ganha, e vibra, e estuda, e vence o mercado, no final das contas, essa que é a ideia. Então, por exemplo, o Guararapes, que é também um ativo que está no meu radar, eu não falei da simetria em A, eu vou mostrar duas situações interessantes aqui, que são pouco exploradas. Primeiro, a simetria em V, o ativo cai aqui em linha reta, e depois ele sobe completando de fato a letra V. Então, assim, quem compra aqui embaixo, entrega aqui em cima, guerrilha. Agora, qual que é esse padrão formado entre os dias 30/10 e o dia 3/11? Esse padrão se chama ave migratória, não é um arame, porque o bebê é da mesma cor da mãe.
Ademais, nós temos o padrão fora da banda, dentro da banda. Agora aqui, quem comprou na média, onde é que está o stop? Abaixo de 15,79. Eu colocaria stop a 15,75. Está 15,93. Se estopar, a vida que segue. Se continuar subindo, vai surfando a movimentação com tranquilidade, com serenidade. Ok? Aí o próximo ativo é Pine 4, que é um banco. Banco Pine. A liquidez de Banco Pine muito baixa, né? É aquela história, sei lá, o camarada ganhou muita grana no dólar, ganhou no índice e tal, ele quer botar pouco dinheiro num ativo, se der certo ele compra um relógio bom lá da Victorinox, ele compra umas 10 polos da Lacoste, ele vai comprar 10 tênis lá na Nike. Sabe uma brincadeira? Você pode colocar uma grana se explodir, mas é isso que eu faria. Eu não operaria, por exemplo, como uma ação séria da minha carteira, alguma coisa assim. Sendo sincero. Eu sempre fico na dúvida aqui. A Rail 3 é a Rumo, né? Eu tenho uns bugs no mercado. Código que eu nunca lembro. Eu sei, pessoal, praticamente todos os códigos. Você falar o nome da empresa, uma vez a gente fez uma brincadeira com os alunos. Eles falavam o nome da empresa, eu falava o código. Mas não de Petro e Vale, de ações pouco conhecidas, né? A Rail eu sempre fico em dúvida se é a Rumo, não sei porquê. Antes eu confundi o código da Lopes e da Profarma. Aí se não acontecer, não sou eu. Eu sou humano também, né? Então, por exemplo, Rumo, explicando a movimentação do ativo. Rumo veio aqui no 1774, fora da banda e dentro da banda, motivo número 1 para comprar. Engolfo, motivo número 2. Rompimento falso do fundo anterior 1774, motivo número 3. E a ação rompeu um padrão aqui, que pode até trazer o preço mais acima. Esse caso é muito claro, tem um eixo aqui, o stop está abaixo dele, 19,14, eu colocaria 19,13, tanto que a média foi 19,91. Eu tenho um eixo, eu tenho média, eu tenho mínima. Simples assim. Daí a gente vai ter JBSS3. Vocês lembram da minha operação JBSS3? Eu entrei, teve o Joesley Day, a gente entrou para agredir, fazer preço médio, melhoramos o preço médio, o ativo subiu, passou o nosso médio, a gente tinha um stop, deu uns 10% de lucro. Eu falei que se desse lucro fazer um churrasco estava bom, deu para comprar uns bois aí. Então é isso. É bolsa. Simetria em A materializada. Isso aqui em JBS. Ó. O ativo subiu, bateu numa LTB, fez um engolfo e desceu até a base. Qual que era a base? 19,10. R$19,10 era a base. Veio na base. Veio no 19,03. Aí fez um arame de fundo, ó, entre os dias 3 e 4 de novembro. Começou a subir. Neste caso, stop muito claro. Mínima de hoje 21,30. Eu colocaria 21,29. Bateu 21,29 no intraday, lucro no bolso. Não fica lamentando se estopar, não. Este tipo de stop é um stop inteligente. Não aquele stop medroso, idiota, numérico, teórico. Né? Esse tipo de stop é inteligente. Né? Aí você vai carregando. Então eu trabalho com stop, mas um stop inteligente, não stop medroso, stop estúpido, stop de teórico que nunca abriu uma boleta. Né? Enalta, o ativo. Vamos ver como é que está o petróleo. Vou falar um pouco de petróleo aqui. Bom, o petróleo WTI norte-americano, ele tem uma máxima aqui a 42,15, que foi marcada no dia 20 de outubro.
Ele fez um pivô quando ele estourou aqui o 39,67. Se eu tivesse posição em petróleo, como vários alunos meus têm, eu venderia. Ok? Não são alunos do grupo, são os alunos que foram meus alunos no passado, que operam petróleo e que a gente troca ideia às vezes, que operam no exterior. Então 42,15 é um ponto importante. Está abaixo e tem uma estrela cadente. Então eu acho que o petróleo entregou o que ele tinha para entregar. Se a gente observar aqui, por exemplo, o Brent negociado em Londres, 42,78 é um ponto importante e tal. Ele está nessa região, mas tem uma estrela cadente fora da banda. Eu acho que não tem sentido manter. Eu venderia, está distante de média, acionou um pivô a 41,50. Eu acho que é isso. Bolsa da China, pessoal, como é que fechou? Bolsa da China no mundo paralelo. Ó. Como é que está o Bitcoin? Segue em alta, ó, um ponto importante aqui a 15,968. É um stop importante para quem está posicionado na compra. Né? Como é que está o BZQ, que é inversamente a nossa bolsa vezes 2, sinal de fundo. Está adentrando o território das bandas com um monte de gap aberto. Como é que está a Eurostock 50, sinal de topo, entrando na banda aqui, ó. Extremamente longe da média. Olha o movimento que fez isso aqui. Eu acho que eu nunca vi uma coisa parecida. Ó. Você pega a bolsa na França, está acionando a mínima de ontem. Índice DAX acionando a mínima de ontem, na mínima da sessão. E tinha um ponto aqui de stop para quem estava com posição baseada na bolsa de lá. 13,150, perdeu. A gente tem Reino Unido formando uma pinça. Tweezer, quando tem as máximas justapostas, ó, essa região de resistência aqui, ela deve puxar o preço para baixo, para correção. EWZ e bolsas americanas ainda não abriram. Como é que está o VIX, o índice do medo, Volatility Index? Brigando para formar fundo. Se romper a máxima do dia 10 de novembro a 26,77, na minha visão dispara. Como é que está o DXY, dólar contra uma cesta de moeda, sinal de fundo? Como é que está o Ibovespa em dólares? Está numa região de resistência. Se perder essa região aqui de 19 mil dólares, só tem parada um pouco acima de 18 mil dólares, na média de 21. Ok? A gente falou no... Então, por exemplo, a Enalta tem um sinal importante, só que ela fechou um gap. Concorda? Aqui ela fechou um gap. Correto? O que que eu faria? Boto o gráfico de 30 minutos. Técnica de stop inteligente. Este tipo de stop é inteligente, não é um stop estúpido. Então eu pego 30 minutos. Qual que é a mínima? R$10. 9,99. Bateu 9,99, coloca stop automático, lucro no bolso. Minha opinião. Falar do dólar um pouco. O dólar, ele parece aqui, ele tem focinho, rabo, orelha de pivô de alta. Só que precisa confirmar. Onde que teria confirmação? No rompimento do 5461. Que é onde está a média de 21 de 5 períodos também. Trazendo o dólar para o período intraday, hoje de manhã a gente teve uma mistura de pinça com piercing line pattern, padrão penetrante. Essa região talvez ela não seja tão importante. Tá rompendo aqui, tentando romper a região de 5425 e 500, mas o ponto alto mesmo seria aqui no 5461. E aqui que está a trincheira mesmo, né? Que pode trazer o preço a 5578.
Agora o Cartesian ele está mudando levemente os pontos marcados no gráfico. Eu vou conversar lá com o pessoal, ok? E aí falando do DI, né? O DI ele segue ali, ele não está em alta, ele está lateral, mas segue firme ali na sua saga. Não tem sinal de topo. E o IFNC tem sinal de topo, índice do setor financeiro, fora da banda, dentro da banda. Se fechar assim, especialmente abaixo do 10.610, que é a mínima de ontem, teria topo confirmado. Perfeito. Continuando com os balanços, BRAP 4. Daqui a pouquinho as bolsas americanas abrem. A BRAP 4, a gente vê aí uma tendência de alta mais clara que a água. Ponto número 1. Ponto número 2. No dia 9 deu sinal de saída, fora da banda, dentro da banda. A gente tem aqui o 47 com 23 como um ponto importante. Aqui marcado. Seria um ponto de stop também. Dá pra gente traçar uma LTA que provavelmente será testada. Correto? Mas já tinha dado saída. Algo mais ou menos assim. Aí vamos ver a Vale. A Vale cumpriu uma típica simetria em V. Eu penso que o rompimento falso de 63,89 vai trazer o preço aqui na LTA também, aos moldes da BRAP. Vamos ver Petro. Petro 4. Petro 4... Ela veio numa região de resistência e sentiu ontem. Lembra que eu comentei assim? Tudo bem, se você disser para mim que a nuvem negra, Dark Clouds típica, clássica, é aquela que penetra metade do candle anterior, eu concordo com você. Mas lembra que eu comentei ontem que Petro ia descer hoje? Eu falei no radar. Por que eu falei isso? Porque, pô, a distância da média, né? A ação nos 23, a média nos 20 praticamente. Uma outra coisa, né? Essa região tem bastante vendedor, então é provável que a Petro continue, inclusive, caindo. Provável que ela continue caindo, inclusive. Né? Eu acho difícil. A gente nunca tem certeza de nada no mercado, às vezes sai um driver. A gente trabalha com probabilidades, com manejo de risco, com tamanho de posição. Mas eu acho muito difícil o Petro não cair até os 21,14 aqui. Muito difícil. Provável que pelo menos até os 21,14 ela desça. A gente vai marcar essa máxima. 23,36. Então é meio que assim. R$21, lá vou eu. Né? Ela fez um baita de um pivô aqui nos 20,07, mas já abriu em gap, né? Matando aqui os vendidos, principalmente de opções. O cara tá vendido em opção aqui, por exemplo, da Petro, ele quebra. E quem tá comprado ganha muito bem. É bolsa. Então eu acho que desce aqui. Aí tem o IVVB11, agora as bolsas americanas abrindo, a gente vai estudá-las. IVVB11. O stop intraday abaixo da mínima de ontem, 207,33. Hoje bateu 207,10, estopou. Para quem pegou a operação aqui embaixo, parabéns, movimento curto, né? Acho que não valeria nem a pena.
correto? Aí falando um pouco, dando continuidade aos balanços, tem a LET 3 e a LET 6. Eletrobras subiu forte nos últimos dias, naquele negócio, né, esteira das palavras do Paulo Guedes. Só que ela deu um sinal gráfico importante. Aqui tem o 34,90. Pessoal, a Ambev, B3, Sambi, Itaúsa, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, eu vou fazer mais tarde no radar, tá? Os bancões, né, que são Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Itaúsa, Sambi, Itaúsa, né, relacionado a Itaú, Ambev, B3 eu faço no radar mais tarde, junto com os destaques do dia. Então ela deu claramente um ponto de saída, né? Eu tenho falado em estopar no intraday por causa da volatilidade. Neste dia aqui, quando ela foi acima de 34,90 e desceu, stop. Aí depois ela deu no dia seguinte, deu ontem também. Então ela deu chance de sair para quem comprou recentemente bem da operação. Eu entendo que se ela perder a média de 21, ela vai vir aqui nessa LTA ou quem sabe aqui embaixo nos 30 e 44 cumpriu uma simetria em A. Né? Esse é LET 3 e aí tem LET 6. Desenho parecido, né? Cumpriu a simetria em V, tinha um ponto de referência bem claro no 34,97. Daqui bem marcado. Também deu chance de sair. Ela tem uma memória compradora de curto prazo, isso indubitavelmente, como diria o poeta. Mas ela tem uma cara aqui de simetria em A, só que depende muito da média. A média pode segurar sim, principalmente se o mercado como um todo tiver com viés de compra. Aí falando do BOVA11, o BOVA11 ele está distante da média, tem 3 gaps abertos, pode ser fuga, medida e exaustão, mas tem uma memória compradora muito forte ainda, né? Perdeu 100 com 70, se continuar descendo o próximo alvo é 99,39, onde tem a média de 5 e aqui 99,27, a mínima do dia 9. Uma região bem importante aqui 99,39. Topo anterior, região da mínima do dia 9, média de 5. A gente tem o IBOV, né? O IBOV, se perder realmente 104.410, a tendência é descer no 103.225, quem sabe hoje ainda. E aqui é uma região decisiva porque além do topo anterior está a média de 5. Perdendo 103.225, vem no 102.220, o que eu acho o caminho mais natural entre hoje e amanhã, testar esse topo aqui no 102.220. Seria o mais natural, na minha opinião, entre hoje e amanhã. Né? Como está falando em 2.000 pontos de queda, professor, é o que eu acho. Acho possível isso aí, seria um cenário plausível. Antes da gente falar do mini índice, falando de bolsas americanas, né? Primeiro o EWZ, ETF brasileira negociada em Nova York. O EWZ tem um sinal de topo, está dentro da banda, tem gap para fechar aqui em 30,85, talvez descer um pouco mais. Aí temos o S&P, também tem um sinal de topo, uma shooting star, eu acho que desce uns 2, 3%. O Dow Jones também, ó, o Dow Jones se perder a mínima, por exemplo, do dia 10 de novembro, a 29.126, ele tem o topo anterior aqui para testar, 28.958. Cuja perda poderia, por exemplo, fechar o gap, trazer o preço na média, por que não? O índice Nasdaq veio na média, não? E aí, para a gente finalizar falando do mini índice,
Apesar de não ser... Isso não é queda, né? Caindo bem pouquinho. O que a gente vê aqui, né? Tá abaixo do 105,245. Dá a impressão que vai vir aqui no 103,715 ainda hoje, né? Topo anterior, região da média. E tem uma forte barreira aqui para os vendidos, né? Um piso a 103,250, que é a mínima desses candles todos aqui, né? Eu penso que se perder o 103,250, viria rapidamente para o 102,480. Assim, o teste de 102,480, ele deve acontecer realmente. Por quê? Porque o mercado precisa testar essa região que foi rompida aqui em gap para ver qual que é da região, se tem comprador, se tem vendedor. É necessário, seria algo saudável. Então eu penso que entre hoje e amanhã vai testar a região de 102,480. Caramba, professor, são 2.000 pontos de queda, só que primeiro, ó, tem o 103,715, tem a média de 5, tem a mínima desse dia aqui, né, que é o 103,250, mas eu acho, não seria para mim uma surpresa, por exemplo, amanhã bater nessa região aqui, 102,480. Eu acho que é uma possibilidade real, ela não é fantasiosa, está distante de média, mas assim, é uma memória compradora irritante, né? Agora tem, por exemplo, mais venda do que compra no book, 53 a 47, mas não desce, né? O mercado ele é travado, o comprador segura o preço, é um caso sério aí. Descolado do exterior, faz parte da bolsa. E falando do 30 minutos, né, o que eu sempre comentei é que abaixo de 103,250 tem três gaps abertos e não tem suporte forte, até 93,630. Tem uma ideia aqui de um oco, né? Talvez a neckline a gente pode considerar até aqui, porque fazendo uma neckline inclinada, eu não sei. E dá a impressão, né? A gente tem as bandas de Bollinger ultra justapostas aqui no 30 minutos, elas estão apertadas, a boca do jacaré está fechada. Dá a impressão que isso aqui é uma prancha do pirata, mas tem que perder o 104,245 e descer no 103,250 para a gente falar, putz, é uma prancha do pirata mesmo. Mas aparentemente é, ok? Então é isso aí, pessoal. Saúde e paz a todos. Nos vemos mais tarde no Radar. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, faça a sua matrícula para imersão que você não vai se arrepender. O link de matrícula para imersão vai ficar na descrição do vídeo, aqui na parte alta do YouTube, no link da bio no Instagram. Professor, sou ex-aluno, eu não recebi o link. Estou no passaporte, não recebi o link com desconto. Ambos grupos têm desconto, ex-alunos e passaporte. Só falar com suporte@toptraders.com.br, que aí a galera manda para você o link, você faz a matrícula com desconto. E como diz aqui na nossa arte no Instagram, pessoal, não se contente com migalhas, porque se o mercado andar contra você depois, você não tem margem para segurar nem para administrar. Tem que ganhar de balde e entregar de canequinha quando perder. Se for o contrário, você não tem vida longa na bolsa. Um forte abraço, valeu!